como é uma cirurgia do nariz? Eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono. Eu atuo muito mais na área de nariz e seios paranasais, cirurgia do nariz e distúrbios do sono que estão intimamente relacionados. E por conta disso os pacientes me perguntam: Dr. Hélio Brasileiro, como é uma cirurgia do nariz? Eu vou explicar para vocês aqui, passo a passo, desde a primeira consulta até o pós-operatório, como é uma cirurgia do nariz. Como que se começa a cirurgia do nariz? O paciente agendou uma consulta comigo e a queixa principal tem vários termos, pessoal, depende de cada região. Vou falar os mais comuns. Doutor, o meu nariz é trancado. Doutor, eu respiro pela boca, meu nariz é fechado. Doutor, eu tenho carne esponjosa do nariz. Doutor, o meu nariz é trancado, é obstruído, é fechado, é entupido. O ar não passa bem pelo meu nariz. De uma forma resumida, essa é a primeira queixa de quem tem a necessidade de fazer uma cirurgia do nariz. E os motivos para o seu nariz ser obstruído, ser fechado, ser trancado são vários. Desvio do septo do nariz, aumento das conchas nasais ou cornetos nasais, aumento da adenoide, pólipo nasal, sinusite crônica, dentre muitas outras doenças sobre as quais já fiz vários vídeos aqui no nosso canal do YouTube. Se você quiser depois, procure outros vídeos aqui no canal que eu falo muito sobre doenças do nariz e seios paranasais. Mas essa é a queixa mais comum. Junto a essa queixa, vem muito: eu ronco, respiro pela boca, não consigo dormir bem, babo no travesseiro, o travesseiro acorda molhado de saliva. Isso é muito comum das pessoas que respiram pela boca porque tem o nariz obstruído. Uma vez que o paciente relatou essa queixa para mim, eu faço o exame clínico, já observo através da rinoscopia anterior, é o exame do nariz, se ele tem algum desvio de septo, pólipo ou alguma outra coisa. Aqui mesmo no nariz eu posso fazer uma endoscopia do nariz, através de uma nasofibroscopia, uma fibra óptica bem fininha, de forma indolor. Eu ponho essa fibra óptica no nariz do paciente e filmo como é o nariz do paciente por dentro. E consigo identificar outras doenças que só de examinar não dá para ver. Por exemplo, a hipertrofia da adenoide, o aumento da adenoide. Com a nasofibroscopia eu já consigo avaliar isso muito bem. Desvios septais mais posteriores, que são mais internos, que eu não consegui ver no exame clínico, com a endoscopia do nariz, também eu consigo ver essas alterações da anatomia nasal. Uma vez que eu desconfiei de que o paciente tem alguma doença no nariz, eu solicito a tomografia computadorizada. Esse é o exame de rotina que eu faço para avaliar a necessidade de se fazer uma cirurgia do nariz. Eu peço, na grande maioria das vezes, se não na totalidade, a tomografia computadorizada dos seios paranasais sem contraste. O contraste normalmente não é necessário para que eu descubra o diagnóstico de doenças do nariz, de causas, de necessidades de fazer a cirurgia do nariz. Uma vez que o paciente me trouxe a tomografia computadorizada e eu identifiquei uma sinusite crônica, um desvio de septo, um aumento do corneto nasal e isso está documentado na imagem, eu explico em detalhes para o paciente que ele precisa fazer uma cirurgia do nariz. E quais são os próximos passos? Eu vou explicar para vocês em detalhes, mas antes eu vou lhe convidar para se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos dos quais falarei, dentre outros temas, cirurgia do nariz, ronco, apneia do sono, distúrbios do sono e muitos outros. Se inscreva no canal para não perder as novidades. Uma vez que eu expliquei para o paciente que ele precisa fazer uma cirurgia, o próximo passo é fazer o cuidado pré-operatório. Num paciente jovem, saudável, que não tenha doença de base nenhuma, eu solicito um exame de sangue simples, hemograma, para ver anemia, coagulograma, para ver se a coagulação do sangue está boa, e glicemia, para ver se o paciente tem algum distúrbio como diabetes, por exemplo. Para casos específicos, pacientes que têm doenças da tireoide, pacientes que têm doenças no fígado, a gente vai solicitando exames específicos para cada caso. Mas de uma forma geral, a minha rotina é hemograma, coagulograma e glicemia de jejum. E encaminho sempre o paciente para uma consulta com o médico anestesista. Aqui vem a pergunta:
Doutor Hélio Brasileiro, precisa fazer um exame do coração? Precisa passar com o cardiologista? Precisa passar com o clínico geral? A minha resposta é: o médico anestesista vai avaliar você. Se ele identificar na consulta dele, que é uma consulta clínica, a necessidade de uma avaliação com algum especialista, pneumologista, cardiologista, etc., o próprio médico anestesista vai encaminhar. Quando você volta comigo com uma avaliação do médico anestesista dizendo que você está apto a ser operado, vamos para o próximo passo. Nós vamos agendar a cirurgia, mas eu sempre tomo o cuidado de observar, de reconferir os exames de sangue, principalmente o coagulograma, porque as cirurgias do nariz e dos seios paranasais, para ocorrerem da melhor forma possível, eu opero com endoscópio. Eu preciso que o paciente não tenha praticamente sangramento durante a cirurgia. O coagulograma é muito importante para eu prever se o paciente vai ter ou não um maior risco de sangramento. E se você quer saber como nós conseguimos reduzir o risco de sangramento nasal, assista a esse vídeo que aparece aqui, que eu explico justamente como se reduz o risco de sangramento em uma cirurgia do nariz e dos seios paranasais. Agendada a cirurgia, no dia da cirurgia, o paciente precisa chegar no hospital com 2 horas de antecedência e com 8 horas de jejum absoluto, para que no ato da anestesia ele não corra risco de vomitar e aspirar para o pulmão secreção do estômago, o que põe em risco a vida do paciente. O paciente é internado no hospital, eu procedo à cirurgia, após terminar a cirurgia e ele acordar bem da anestesia, via de regra, nós contamos 5 horas. Estando após 5 horas o paciente bem acordado, bem consciente, já tendo se alimentado, já tendo ido ao banheiro, já estando andando normalmente em condição de se cuidar por conta própria, eu dou alta para esse paciente e ele volta para casa. A partir do momento que ele vai para casa, ele já vai com uma receita que ele vai precisar tomar durante uma semana e com todos os cuidados que ele precisa ter nessa primeira semana de pós-operatório. E esses cuidados estão no vídeo que eu fixei no primeiro comentário aqui embaixo. Eu já fiz um vídeo explicando como que é a primeira semana de pós-operatório. Depois de uma semana de pós-operatório, o paciente volta comigo, eu examino, vejo como que está a condição dele e programo uma próxima consulta, que pode ser com 15 dias, com 30 dias, vai depender de cada caso. A segunda semana de pós-operatório, até completar 30 dias, ou seja, os 7 primeiros dias são de um jeito, e eu já expliquei que tem um vídeo sobre isso. Depois dos 7 dias, do 8º dia ao 30º dia, os cuidados mudam um pouco, mas ainda tem algumas restrições. Por exemplo, a maior restrição do pós-operatório de uma cirurgia do nariz é não voar de avião. Se você trabalha viajando de avião ou se você tem uma cirurgia e logo em breve você tem programado uma viagem de avião, você tem que esperar pelo menos 30 dias após a cirurgia para poder fazer esse voo de avião. Mas para o vídeo não ficar muito longo, assista ao vídeo que vai aparecer na tela final, porque lá eu vou detalhar como você deve proceder do 8º dia ao 30º dia de pós-operatório da cirurgia do nariz e dos seios paranasais, da cirurgia da rinologia. O rinologista trabalha nesta área. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu registro no CRM aqui no estado de São Paulo é sobre o número 80768. Um abraço.